Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Nasceu na cidade de Toscana no ano de 1440 foi elevado à Cátedra de São Pedro, eleito vigário de Cristo na terra, cargo que exerceu como verdadeiro pastor e pai. Trabalhou intensamente pela integridade da fé, defendeu com ardor a unidade da Santa Igreja, empenhou-se por todos os meios possíveis em evitar as incursões dos bárbaros ou mitigar os seus efeitos. Por toda esta atividade extraordinária, mereceu com toda a justiça ser apelidado de Magno. Fez a sua Páscoa no ano de 461. Portanto, ficou como Papa ou Vigário de Cristo na Terra 21 anos. O primeiro Vigário de Cristo na Terra, chamado Leão Magno. E hoje nós temos Leão XIV. Dos sermões de São Leão Magno, Papa. O serviço especial do nosso ministério. Embora seja a Igreja de Deus, toda ela ordenada em distintos graus, de forma a subsistir a integridade nos diversos membros do corpo sagrado. Todos, no entanto, no dizer do apóstolo, em Cristo somos um. Ninguém está tão separado do outro pelo ofício, que até a mínima porção não pertença da conexão da cabeça. De fato, na unidade da fé e do batismo, nossa sociedade não conhece discriminações, e em geral a dignidade, segundo a palavra do Santo Apóstolo Pedro. A todos os renascidos em Cristo, o sinal da cruz torna réus a unção do Espírito Santo, consagra sacerdotes. Por isso, afora o especial serviço do nosso ministério, saibam todos os cristãos espirituais e racionais serem consortes de raça real e do ofício sacerdotal.
que de mais régio do que ser o espírito submisso a Deus, Senhor de seu corpo? E que de mais sacerdotal do que entregar ao Senhor a consciência pura e oferecer as hóstias imaculadas da piedade no altar do coração? Sendo obra pela graça de Deus, comum a todos, contudo é piedoso e louvável da vossa parte. Alegrar-vos, como honra vossa, pelo dia de nossa elevação. Que se celebre no corpo todo a Igreja o único sacramento do sacerdócio. Ao derramar o unguento da consagração, este sacramento derramou-se certamente com mais abundância nos membros superiores, mas não com menor liberalidade nos inferiores. Havendo assim, diletíssimos, pela participação neste dom, grande motivo de alegria em comum, haverá mais verdadeira e mais excelente causa de júbilo, se não pararmos na consideração de nossa pequenez. Com efeito, muito mais vantajoso e mais digno será erguermos a força do Espírito para contemplar a glória do Santíssimo Apóstolo Pedro. E de preferência neste dia, venerar aquele que foi abundantemente regado pela fonte mesma dos carismas, para que, tendo recebido sozinho, nada seja transmitido a alguém sem sua participação. O Verbo feito carne já habitava entre nós. Cristo já se tinha entregado totalmente para restaurar o gênero humano. Que sermão bonito esse de São Leão Magno. Todos somos um em Cristo. Sejamos um, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejamos um para que o mundo creia, como está no Evangelho segundo João, na segunda parte, na parte da glorificação. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo como um grão de mostarda, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, na primeira parte, é ter cuidado com o escândalo. Ter cuidado com o escândalo. Cuidado para não escandalizar as outras pessoas. É saber viver a humildade, viver corretamente o magistério da Santa Igreja, viver corretamente a lei de Deus, e cuidado para não escandalizar ninguém. É inevitável que aconteçam escândalos. Cuidado. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, São Lucas nos mostra o nosso Senhor Jesus Cristo nos orientando para que nós tomemos cuidado para não escandalizar ninguém. A realidade, seja na comunidade em que vivemos, numa comunidade de trabalho, numa comunidade política, numa comunidade religiosa, num grupo de amigos do dia a dia, um grupo de amigos de finais de semana, cuidado para não escandalizar ninguém. É viver a humildade, a paciência, viver a lei de Deus corretamente. Que assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta para que nós tomemos cuidado para que não escandalizemos ninguém. Se escandalizar, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogassem-se no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui uma pessoa que conhece a lei, que conhece a realidade, e escandaliza, que faz algo imprudente, algo errado, fora da lei de Deus, está escandalizando as pessoas humildes que não têm conhecimento. As pessoas que não têm conhecimento. Que humildes, todos os entes humanos têm que viver a humildade, subir na escada dos graus da humildade. Nós vemos na realidade política, um candidato aparece mostrando tantas coisas, que vai fazer tantas coisas, e os pequeninos votam naquele sujeito, e depois que é eleito, escandaliza as pessoas. E aqui, seja no âmbito social, executivo, legislativo, no âmbito clerical, no âmbito da área de trabalho, cuidado para não escandalizar ninguém. Que todos nós somos um. Todos nós somos um. Sejamos um em Cristo. Que estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Cuidado para não escandalizar ninguém. Na primeira parte, o nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta para que tomemos cuidado para que não escandalizemos ninguém. E depois é sobre o perdão. Perdoar quem nos ofendeu. Perdoar todas as vezes que for preciso. Que quem perdoa é perdoado. Perdoar todas as vezes que nós fomos ofendidos. Temos que perdoar. Se outra pessoa pecar contra você, temos que perdoar. Se pecar 7 vezes no só dia, temos que perdoar 7 vezes. A realidade em nosso cotidiano é que quem perdoa é perdoado. Todas as vezes que uma pessoa pecar contra nós, nos ofender, nos prejudicar, nós temos que perdoar. Porque quem perdoa é perdoado. E quem não perdoa, quem nega o perdão para o próximo, não é perdoado. Cuidado. Perdoa quem o ofendeu. Perdoa
e reze para que se converta e mude de vida. É perdoar todas as vezes. E o nosso Senhor Jesus Cristo, na primeira parte, falou sobre o escândalo, para tomar cuidado para não escandalizar ninguém. E depois falou do perdão, perdoar o próximo, perdoar todas as vezes que for ofendido. E depois os discípulos entraram pedindo para que o nosso Senhor Jesus Cristo aumentasse a fé. Senhor, aumenta a nossa fé. E nós também peçamos, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos orienta para que nós sejamos fortes na fé, para que tenhamos fé, que quem tem fé, quem crê, quem está em Cristo, o impossível se torna possível. Muralhas são derrubadas, pontes são construídas. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: se tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira, a esta planta, ou uma moreira, ou uma laranjeira, seja a planta que for, arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela obedeceria, ela arrancaria e nasceria no mar. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como que uma planta que está na terra vai arrancar e nascer no mar? A realidade aqui nesta metáfora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é que quem tem fé, muralhas são derrubadas, pontes são construídas. Quem tem fé, o milagre acontece. Tenhamos fé em Deus, permaneçamos em Deus, busquemos verdadeiramente a Deus e vejamos novas todas as coisas. Que quem tem fé, um milagre acontece. Temos que pedir com fé e perseverar. Sejamos perseverantes e peçamos com fé. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, meditemos bem o Santo Evangelho nesta segundona. Na primeira parte, analisemos bem e olhemos como nós estamos vivendo em nosso cotidiano. Cuidado para não escandalizar ninguém. Sejamos humildes e saibamos perdoar as outras pessoas que nos ofendem, nos prejudicam. Perdoemos e estejamos rezando para que se converta e permaneça em Cristo. E tenhamos fé, sejamos fortes na fé, busquemos verdadeiramente a Deus, sejamos perseverantes. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos sejam puros de coração e sejam humildes, saibam perdoar e sejam fortes na fé, buscando verdadeiramente a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém.
A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, por favor, perdoe com amor o próximo. Perdoe e ame. Perdoe e esteja rezando para que se converta e tenha a vida. Sejamos humildes, estejamos subindo a escada dos graus da humildade, perdoando e amando. Sejamos perseverantes e fortes na fé, e estejamos rezando uns pelos outros. Virgem vai aparecer.